Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos à solenidade de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. É dia de festa, por isso a liturgia se veste de branco. E hoje também é dia da Enciclopédia Bíblica. E vamos falar dos cabelos. Como era o visual do povo? Sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. No tempo do Antigo Testamento, os israelitas geralmente tinham cabelos longos, né? Veja, por exemplo, as histórias de Sansão, Absalão. Os nômades asiáticos, representados como visitantes no Egito, com uma pintura, têm cabelos longos, que caem sobre a testa e atrás da cabeça. Também usavam barba bem aparadas. Muito tempo depois, inscrições assírias, mostram israelitas com barba. Cortar a barba era sinal de luto, mas na época do Novo Testamento, por influência dos gregos e romanos, começou-se a usar cabelo curto e muitos homens se barbeavam. O cabelo grisalho devia ser respeitado como sinal de velhice. O ancião, presumidamente o próprio Deus, é descrito com cabelos alvos como a lã, como está em Daniel, capítulo 7, versículo 9. Às vezes os homens trançavam o cabelo, outras vezes eram aparados pelo barbeiro. O cabelo dos lados da cabeça, junto às orelhas, nunca era cortado. Isso era proibido, segundo Levítico, capítulo 19, versículo 27, como prática pagã, a lei observada inclusive até hoje. As mulheres trançavam ou encrespavam o cabelo e, não raro, prendiam-no por meio de lindos pentes de marfim. Na época romana, o cabelo era preso no alto da cabeça e mantido firme por uma rede. As mulheres ricas tinham redes feitas com fios de ouro. Imaginem só, né? Bom, semana que vem vamos falar da maquiagem. Será que faziam? O que você acha? Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos méritos de Cristo. Concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua maternal intercessão. Amém. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível.
Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na anunciação de João Batista, o mesmo anjo Gabriel vai ao templo em Jerusalém. Na anunciação de Jesus, evangelho de hoje, o anjo se dirige a Nazaré, território considerado pagão e negligenciado por Deus. Assim pensavam. Aquela Galileia da qual não surgiu nenhum profeta. João capítulo 7. Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João capítulo 1. Deus escolhe o que não chama a atenção, o que é humilde e desprezado pelos homens. A lei da encarnação é esta: Jesus aniquilou-se, humilhou-se. Filipenses capítulo 2. Mas em Jerusalém, no templo, no culto solene, no sacerdote que preside a celebração, Deus não encontra fé, ou seja, não encontra o amor, a obediência, a aceitação. Em Nazaré, porém, na Galiléia dos pagãos, entre aspas, longe do templo e do culto, encontra uma jovem desconhecida, Maria, cheia de graça, de fé, de disponibilidade. No Antigo Testamento, Deus vive no templo, no Novo, escolhe a sua morada entre os homens. Maria é o novo templo, a nova cidade santa, o novo povo entre o qual Deus habita. Ela é a nova arca da aliança. O nome de Jesus significa Deus salva. O Senhor teu Deus está dentro de ti, um poderoso Salvador. O Senhor teu Deus está dentro de ti. Sofonias capítulo 3. O novo nome que Maria recebe, cheia de graça, é a investidura para uma missão particular no plano de Deus, destinada a mudar a sua vida e todo o curso da história. A expressão "o Senhor está contigo" indica a proteção e a assistência que Deus lhe concede em vista da tarefa que está destinada a desempenhar, ou melhor, vocacionada a desempenhar. A perturbação mencionada no Evangelho indica a presença de Deus e sublinha a origem divina da comunicação que Maria recebe, e é um sinal de que as palavras do anjo estão cheias de mistério. Maria tenta entender o seu significado fazendo perguntas, mas sem sucesso. No final, ela deve pedir uma explicação ao anjo. O anjo explica o que disse na saudação inicial. A graça concedida a Maria é o nascimento milagroso de um filho. Deus implementará o seu plano, intervindo com o poder do seu Espírito. As perplexidades de Maria diante das palavras do anjo ecoam as de Abraão ao anunciar o nascimento do seu filho. Gênesis capítulo 18, versículo 14. A fé em Deus, que pode fazer maravilhas e coisas impossíveis para o homem, salvou Abraão da descrença. A mesma fé salva Maria. Servos de Deus são aqueles que receberam uma missão particularmente importante e, ao mesmo tempo, demonstram disponibilidade, submissão, fé. Nos lábios de Maria, a expressão serva do Senhor resume a sua missão e a coragem com que acolheu o convite divino que dá um sentido novo e inesperado à sua vida. Serva do Senhor é o nome que ela se dá em homenagem ao que lhe foi dado pelos seus pais, Maria, e ao que lhe foi anunciado pelo anjo, cheia de graça. Maria é a serva do Senhor, porque aceita humildemente o plano de Deus, mesmo que não consiga compreender todo o seu alcance e consequências. A expressão "faça-se em mim", no texto original grego, é uma forma verbal chamada optativa e contém em si um desejo ardente e um entusiasmo vivo de ver concretizado o que foi proposto. Maria nos ensina que a vontade de Deus deve ser acolhida com fé e realizada com muita alegria. E esta regra serve para nós até hoje.
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, um dogma de fé. A festa litúrgica que celebramos hoje exalta uma das grandes maravilhas da história da nossa salvação, a Imaculada Conceição de Maria. Durante toda a sua vida terrena, Maria foi livre da mancha do pecado. Essa verdade, reconhecida pela Igreja de Cristo, é muito antiga. Entretanto, diz Lucas capítulo 1, versículo 28, o anjo lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Muitos padres e doutores da Igreja Oriental, ao exaltarem a grandeza de Maria, Mãe de Deus, usavam expressões como cheia de graça, lírio da inocência, mais pura do que os anjos. A Igreja Ocidental, que sempre amou a Santíssima Virgem, tinha uma certa dificuldade para a aceitação do mistério da Imaculada Conceição. Não por repulsa a Nossa Senhora, mas para conservar a doutrina da redenção operada por Cristo em favor de todos. E aí veio a comprovação teológica. Em 1304, o Papa Bento XI reuniu na Universidade de Paris uma assembleia dos doutores mais eminentes em teologia para terminar as questões de escola sobre a Imaculada Conceição da Virgem. Foi o franciscano João Danscoto quem solucionou a dificuldade ao mostrar que era sumamente conveniente que Deus preservasse Maria do pecado original, porque a Santíssima Virgem era destinada a ser mãe do seu filho. Isso é possível para a onipotência de Deus, portanto, o Senhor de fato a preservou, antecipando-lhe os frutos da redenção de Cristo. Rapidamente, a doutrina da Imaculada Conceição de Maria, no seio de sua mãe Santana, foi introduzida no calendário romano. José de Anchieta foi o apóstolo que propagou essa doutrina no Brasil. Desde o início da sua colonização, dedicou igrejas a esse ministério. A própria Virgem Maria apareceu em 1830 a Santa Catarina Labouré, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, que nós inclusive nesses dias celebramos. Esta medalha, anunciada em todo o mundo, possibilitou a devoção a Maria Imaculada, induzindo os bispos a solicitarem ao Papa a definição do dogma, que já era vivenciado entre os cristãos. Sendo assim, no dia 8 de dezembro de 1854, através da bula Ineffabilis Deus do Papa Pio IX, a Igreja oficialmente reconheceu e declarou solenemente como dogma Maria isenta do pecado original. A própria Virgem Maria, na sua aparição em Lourdes, em 1858, confirmou a definição dogmática e a fé do povo, dizendo para Santa Bernadette de Subiru e para todos nós: Eu sou a Imaculada Conceição. Mãezinha, fostes concebida sem a mancha do pecado, mas para além desse dom sobrenatural, sob seguir o Cristo de modo perfeito. Conceda a nós a força para vencer os pecados e nos tornarmos cada vez mais a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Amém. Por intercessão da Virgem Maria, na sua Imaculada Conceição, dessa bênção de Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você e amanhã a gente se fala por aqui.